que glória de Deus está aqui. Eu sinto a presença de Deus, eu sinto o mover de Deus, sabe? Eu sou de uma igreja, de uma cultura diferente, mas eu tenho o Espírito Santo. Eu também sou pentecostal, eu gosto do mover de Deus. O Espírito que está em vocês também está em mim. Amém? Eu estava ouvindo as canções, estava chorando. E a irmã cantou a canção. Que incomparáveis são as suas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Eu comecei a chorar, porque quem tem promessa aqui, gente? Levanta a mão, quem tem promessa? Eu posso dar uma palavra de Deus nessa noite? Pode até estar demorando, mas uma palavra profética, uma promessa, não tem o tempo de validade. Ela certamente vai se cumprir. Uou! Levante as suas mãos aos céus, ensina para cá, deixa a glória de Deus fluir, deixa a glória de Deus, solta o fogo de Deus, solta o leão que está aí dentro, amém? Sim, abençoa minha vida, abençoa minha casa, abençoa minha família. Diz assim: Senhor, use esse jovem, Senhor, use esse jovem, ele é falho, ele tem problemas, mas o Senhor escolheu, o Senhor ungiu, usa ele, Senhor, em nome de Jesus, e que o Espírito do Senhor se aposte sobre cada um de nós nessa noite, que haja cura, que haja manifestação do poder de Deus, que haja batismo do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Boa noite, gente, é um prazer enorme estar aqui, amém. É a primeira vez que eu estou aqui nessa casa. Eu fui muito bem recebido, todos os pastores, toda a liderança, muito obrigado pelo carinho. E eu estou com uma galera aí também, para quem que me conhece, gente? Alguém que me conhece? Aleluia, tem gente boa aí, ó, aleluia, glória a Deus, Deus abençoe a todos. Bom, meu nome é Igor Moutinho, eu sou líder de jovens na minha igreja, Ministério Pão da Vida, sede, os pastores Valker e Valéria, que me abençoaram para estar aqui. Eu sou líder do Vida Jovem Sede, que está aqui, alguns jovens estão aqui, amém, gente? Dá um tchau aí, glória, levanta a mão aí. Alguns jovens estão aqui, jovens do Vida Jovem Vilac também estão aqui, que eu já vi, Deus abençoe a todos. Estou aqui com meus pais, com minha família, meu pai Elcio, minha mãe Verônica, meu irmão Gabriel, estou aqui também com a minha namorada, e Deus está fazendo grandes coisas no nosso meio, eu estou muito feliz, amém, eu estou muito feliz por estar aqui. Eu quero liberar uma palavra, e o tema dessa mensagem é a voz do que clama, amém? Primeiro eu quero determinar algo aqui, quero falar algo para você, ao seu coração, é que o seu nível de intimidade vai determinar o seu nível de profundidade. O seu nível de intimidade vai determinar o seu nível de profundidade. Por isso precisamos ser intensos na adoração. Por isso precisamos ser intensos na palavra. Se é para dar aleluia, que dê aleluia. Se é para dar lugar, dá lugar sim, cara. O Espírito Santo gosta disso, sabe? Por isso que eu gosto da Assembleia de Deus, por isso que eu gosto de ser pentecostal, porque o cara dá lugar. O cara dá lugar para o Espírito Santo. E como diz aquela música: eu quero ser um lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser sua casa favorita. Eu quero ser o seu altar. O Espírito Santo é como lá naquela história de Noé. Quando Noé está na arca, ele libera uma pomba para ver se as águas já tinham baixado. E essa pomba, ela vai voando, e ela procura um lugar para pousar. Deus é assim, Deus ele libera o seu Espírito. O Espírito é uma pessoa, e ele está sobre nós. Assim como os olhos do Senhor que estão sobre toda a terra. Assim como os olhos do Senhor. O Espírito Santo ele vai procurando um lugar para pousar. Se você é este lugar, pode ter certeza que o Espírito Santo virá sobre ti e fará morada, e fará algo sobrenatural na tua vida, na tua casa. Amém? Que se levantem os profetas nessa noite, que se levantem os intercessores, os adoradores. Assim como Ezequiel 37, precisamos nos posicionar e abrir a nossa boca sobre um vale de ossos secos e declarar que eles vão se levantar, e declarar que um grande exército vai se levantar. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, eu não sei como está a sua casa, não sei como está a sua família, mas se levante como uma voz profética e libere o poder de Deus onde você estiver. Glória a Deus,
Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus aos olhos de João, capítulo 1, versículo 14. Aleluia! Vamos ler. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunha dele, ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto ao Pai o tornou conhecido. Esse foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: e então quem é você? É Elias? E ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? E no versículo 23, que é o versículo chave da mensagem, diz: João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, preparem um caminho para o Senhor. Amém? Até aqui. Bom, estavam perguntando a respeito de João Batista: quem é você? Você é o Cristo? Você é o profeta? E ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto, preparem um caminho para o Senhor. A primeira coisa que eu quero que você pegue para a gente correr aqui, para a gente orar, é que nós precisamos ser uma voz, não um eco. Vou te explicar o porquê. João Batista era uma voz, não um eco. Voz é um som produzido por vibrações das pregas vocais. Uma voz tem uma fonte. Agora, um eco é a repetição de um som que se dá pela reflexão de uma onda sonora. Um eco não tem uma fonte, ele simplesmente é a repetição de algo. Então, uma voz é um som que vem de uma fonte, e um eco é uma repetição. Pega isso no teu espírito. Deus não te chamou para ser um eco, Deus te chamou para ser uma voz. Deus não te chamou para você repetir as coisas do que os outros falam. Mateus capítulo 6 diz: entre no teu quarto, feche a tua porta. Existe um nível de profundidade que nós podemos alcançar. Essa graça nós podemos alcançar. Essa glória nós podemos alcançar. Nós não fomos chamados para sermos um eco, mas fomos chamados para sermos uma voz. Deus não te chamou, olha isso, Deus não te chamou para ficar repetindo aquilo que você ouve de algum profeta, de algum pastor, de algum evangelista. A fonte é a mesma, se encontra no mesmo lugar, é só você beber. Tem alguém entendendo isso aqui nessa noite? E sabe, quem tem a revelação da palavra é uma voz, quem não tem a revelação da palavra é um eco. É que nem um papagaio, só vai repetindo. Ei, cara, será que o Espírito Santo não pode falar ao teu coração? E por que nós precisamos ficar repetindo as coisas? Será que o Espírito Santo não pode falar ao teu coração? Será que ele não pode revelar a palavra dele aos teus olhos? Sabe, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, cheios de fome, cheios de sede, nós abrimos a Bíblia, as palavras começam a saltar aos nossos olhos, as revelações começam a saltar aos nossos olhos. Deus quer falar contigo, mas assim como aquele povo falava assim: ei, Moisés, suba você ao monte para falar com Deus, suba você e não nós, para que nós não morramos. Muitas vezes nós queremos ouvir apenas as vozes dos profetas, sendo que a voz de Deus é acessível. Ei, eu não estou dizendo para você parar de ouvir a voz do profeta da casa, não estou dizendo isso não estou dizendo isso. A autoridade espiritual existe,
Um pai espiritual, esses são pais espirituais da tua vida. Existe sim, mas o Evangelho não consiste apenas nisso. O Evangelho consiste em conhecer a Jesus e fazê-lo conhecido. Não conhecê-lo de ouvir falar, assim como Jó, capítulo 42, se não me engano. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te conheço. Agora os meus olhos te contemplam. Essa glória é acessível, igreja. Esse conhecimento é acessível, igreja. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só tem como conhecer a verdade se você entrar no teu quarto, fechar a tua porta e entrar no ambiente secreto e dizer: Deus, eu preciso te conhecer, eu preciso mergulhar em oração, eu preciso mergulhar na palavra. Ah, meu amigo, aí quando você entra na tua faculdade, quando você entra na tua escola, você faz um estrago para Jesus. Algo sobrenatural acontece. Um dia um jovem que era ateu, lá no meu colégio, o jovem era ateu, só que a gente tinha uma amizade muito legal, a gente se respeitava bastante, mas num dia ele foi ao colégio com um problema de tendinite, e Deus, ele muitas vezes me usou em curas, e eu perguntei para ele: cara, você acredita que você pode ser curado? Ele: não, porque ele era ateu, né? Mas eu falei: eu tenho um Deus que ele pode te curar agora. Eu coloquei as mãos sobre ele, ele foi curado na hora. Eu pedi: ei, começa a fazer os movimentos. Ele começou a fazer os movimentos, foi curado na hora. Aí ele começou: cara, isso aqui é surreal, isso aqui é coisa de doido. Ele falou assim: mas isso aqui é coisa de doido? O que é isso? Eu estava sentindo a dor agora, eu estava passando remédio, nada mudava, a dor não saía, mas uma oração, a dor saiu. No outro dia, ele estava bem lá no culto do meu curso, o culto que eu fazia. Ele estava lá, chorando na presença de Deus. Precisamos ser cheios do poder de Deus. Vira a pessoa que está lá e fala assim: você precisa ser cheio do poder de Deus. Aleluia! Quem é guiado pelo Espírito Santo é uma voz, não é um eco, é uma voz. Existem muitas pessoas que repetem algo sem ter recebido uma revelação. Tem muita gente que fala da palavra e não a tem como fogo cerrado em seu peito. Tem muita gente que fala da palavra, mas não vive a palavra. E nós precisamos ser uma voz. Uma voz, ela tem uma fonte. E quem é essa fonte? É o Espírito do Senhor. Agora um eco, ele só repete aquilo que ele ouve. Mas uma coisa é difícil. Você pode até repetir a fala de alguém, mas repetir a unção de alguém, não tem como. Você pode até repetir uma fala, pode até repetir uma pregação, mas repetir a unção, repetir a glória, não tem como. Para transmitir unção, tem que ter joelho no chão. Para transmitir a glória, tem que ter vida com a palavra. Para transmitir Jesus, tem que conhecer Jesus. Uau! E o que João Batista ele disse? Eu sou a voz do que clama no deserto. Preparem um caminho para o Senhor. Isso aqui é magnífico, porque Deus nos chamou para o ministério da reconciliação. O que está dizendo aqui é preparar. Preparar, o verbo preparar no hebraico é panar, que significa voltar. Então, a melhor tradução para essa fala é: voltem ao caminho do Senhor. Então, João Batista ele estava dizendo: ei, eu fui chamado para proclamar o seguinte: voltem ao caminho do Senhor, voltem ao coração do Senhor, voltem ao Senhor. Nós fomos chamados para o ministério da reconciliação. Deus nos chama para servirmos no ministério da reconciliação, de religar as pessoas com um relacionamento com Deus, religar as pessoas com Deus. Nós fomos chamados para isso. E isso vai ligar algo bem interessante, que eu quero falar sobre a voz do que clama. Interessante, Deus falou comigo isso hoje, que eu sempre li esse texto e pensei que fosse a voz
que clama. Mas lendo as traduções que eu creio que são as melhores, NVI, Bíblia King James, não diz a voz que clama, mas a voz do que clama. Então ele insere uma preposição de mais o, do. E essa preposição, ela faz com que o sentido mude completamente. Você vai entender. Porque não é a voz que clama, é a voz do que clama. Se eu sou a voz que clama, então sou eu quem clama. Mas se eu sou a voz do que clama, então tem alguém que clama, e eu sou a voz. Vocês estão entendendo? Olha que interessante. Quem é então que clama no deserto? Se eu sou a voz que clama, então sou eu quem clamo. Mas se eu sou a voz do que clama, então há alguém que clama e eu apenas sou a voz. E se o ministério é da reconciliação, então quem clama é o Espírito Santo. Porque Romanos capítulo 8, versículo 26 vai dizer: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E João capítulo 16, olha que interessante, isso aqui me enche de fogo, me enche de glória. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Jesus dizendo: se eu não for, o conselheiro, o consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu os enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, se o ministério é da reconciliação e não sou eu quem clamo no deserto, quem é que clama? É o Espírito Santo. Porque a obra é do Espírito Santo e nós somos os colaboradores. Então, o Espírito Santo, ele clama através de mim. Ele clama o que, Igor? Ele clama: voltem ao caminho do Senhor, voltem os seus olhos para o Senhor, voltem os corações para aquilo que realmente importa, o Senhor. Sabe por quê? Porque alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Nós fazemos menção do nome do Senhor. É o Espírito Santo que convence, não é você, não sou eu, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E esse trabalho é dele. Ele nos usa para isso. Nós somos a voz, mas quem clama é ele. É o Espírito Santo. Eu quero comentar algo para vocês aqui, porque nós precisamos ser uma voz e não um eco. E para sermos uma voz, precisamos de um avivamento. E o que é um avivamento? Avivamento é o ato de se avivar, ou seja, de se tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, despertado e nítido. Avivamento é quando Deus começa a frequentar os nossos cultos. Isso é avivamento. É quando a vida em abundância, é quando há poder de Deus, quando há cura, quando há manifestação do Espírito Santo. Isso é avivamento. É quando a pregação da palavra, da preciosa palavra de Deus. Isso é avivamento. Eu quero falar uma característica do avivamento. Eu quero que vocês abram comigo, por favor, no Evangelho de Jesus aos olhos de João, capítulo 20, rapidinho, para a gente voar aqui nessa noite, porque eu estou querendo voar aqui, gente. Eu estou sentindo uma unção, eu estou sentindo uma glória. Deus é bom em todo tempo. Tem alguém aqui que quer ser avivado nessa noite? Tem alguém aqui que quer trazer avivamento para o seu colégio, para a sua faculdade, para o seu trabalho? Tem alguém aqui? Aleluia! João capítulo 20, versículo 1. Ao amanhecer, o primeiro dia da semana, estando ainda meio escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra que fechava a entrada havia sido removida. Então saiu correndo em busca de Simão Pedro e do outro discípulo a quem Jesus amava. Está dizendo sobre João. E disse-lhes: eles tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Imediatamente Pedro saiu em direção ao sepulcro, acompanhado por João.
Ambos, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é importante demais. Ambos corriam juntos, entretanto, João correu mais do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E inclinando-se, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Em seguida, chegou Pedro, que vinha logo atrás dele. Pedro então entrou no sepulcro e também viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera em volta da cabeça de Jesus e que não estava com as faixas de linho, mas dobrado à parte. Então vamos até aqui. Gente, olha que interessante. Maria Madalena, ela chega e ela diz assim: ei, galera, no culto jovem eu acho que eu posso falar galera, rapaziada, Jesus não está mais não, Jesus ressuscitou. O que aconteceu aqui? Pedro e João, eles se levantaram e saíram correndo, mas a Bíblia diz que não tinha só Pedro e João lá. O avivamento, a característica de um avivamento é que todo avivamento começa com alguém inconformado, que busca algo novo da parte de Deus. Eu me lembro de Atos capítulo 2, quando o Espírito encheu aquela casa e todos foram cheios. A Bíblia vai dizer que o Espírito ele veio sobre todos aqueles que estavam ali, e Pedro, junto com os outros, se levanta. O poder de Deus, ele faz com que você se levante e você se posicione. Aleluia. Ei, pega isso aqui no teu coração, isso aqui é muito importante, porque tem muita gente que acha que unção é colocar a mão na cabeça dos outros e pum, a pessoa cair no chão. Faz parte, pode até fazer, mas unção não é isso. Unção não é derrubar as pessoas, unção é levantar os caídos. Unção é levantar os caídos. A unção do Senhor, ela faz com que você se levante. A unção do Senhor não te deixa cabisbaixo. A unção do Senhor não deixa que você fique olhando para baixo. Não, a unção do Senhor faz com que você olhe para o alto e contemple as maravilhas de Deus. Então a unção do Senhor, ela vem para que você se posicione no teu colégio, se posicione na tua faculdade. Ei, será que os seus amigos e os seus colegas sabem que você é cristão? Será que você manifesta Jesus onde você está? Porque o Filho de Deus, a palavra diz que o Filho, ele faz aquilo que ele vê o Pai fazendo. Será que as suas atitudes manifestam Jesus? Será que nós verdadeiramente estamos sendo cristãos cheios do Espírito Santo, cheios de Jesus? Será que nós verdadeiramente tivemos um encontro com Jesus e sabemos quem Ele é? Esses dois, eles souberam que Jesus não estava lá e eles precisavam ver, cara. A gente precisa sair do nosso lugar de conforto. Aleluia. Nós precisamos sair, nós precisamos se levantar, nós precisamos ir atrás de Jesus. Então todo avivamento começa com alguém inconformado que busca algo novo da parte de Deus. Eu no meu colégio, eu estava inconformado, eu comecei a buscar algo novo da parte de Deus. E lá eu comecei a fazer um culto, vidas se entregaram, vidas foram cheias do Espírito Santo, vidas se batizaram, tudo começa com um. Aleluia. Ei, a Bíblia diz que Deus procura adoradores que adoram o Espírito e a verdade. Se Ele procura, é porque verdadeiramente é difícil de achar. E enquanto Deus não acha homens e mulheres de fogo, Ele continuará usando mulas para entregar a sua mensagem. Enquanto Deus não acha homens e mulheres de fogo, Ele continuará usando mulas. Assim como Ele usou para falar com Balaão. O avivamento primeiro começa em alguém. Para fazer vinho é necessário ser esmagado. Para fazer azeite é necessário ser esmagado. A unção só vem com o esmagar das nossas vidas e das nossas vontades. Ei, precisamos ser um povo que prefere ser esmagado no secreto do que exibido no púlpito. Eu vou repetir isso aqui que você não entendeu. Precisamos ser um povo que prefere ser esmagado no secreto do que exibido no púlpito. Oh, meu Deus do céu. Só sendo esmagado, meu amigo,
que unção que você tem, que glória que você tem. Só sendo esmagado que o óleo da unção pode fluir. Quanto mais você se deixa ser esmagado, mais Deus é exaltado. Ei! Quanto mais você se deixa ser esmagado, mais você deixa as suas vontades serem esmagadas, mais Deus é exaltado na sua vida e através da sua vida. Uau! E vamos lá o que João capítulo 20 está dizendo. Pedro e João saíram correndo juntos. Amém? Todos entenderam isso aqui. Eles saíram correndo juntos. Pedro foi correndo, João foi correndo. Só que João correu mais rápido. E ele chega primeiro. Mas a Bíblia diz que ele não entrou no sepulcro. Uau! Pega isso aqui no teu coração. E Pedro, que estava correndo junto e chegou depois, ele entrou. O que eu entendo aqui? É que a direção é mais importante que a velocidade. Não adianta você correr rápido se você chegar no lugar e não entrar no lugar. Sabe por quê? Porque tem muita gente que está no lugar, mas não está no ambiente. Tem muita gente que está na igreja, mas não está entendendo, não está se movendo no Espírito, não está recebendo de Deus, não está adorando. Tem muita gente que está no lugar, mas não está no ambiente. Assim como Adão, lá no Éden, quando ele pecou contra o Senhor, ele continuou no Éden. E Deus procurou: Adão, onde é que você está? Não era Adão que não sabia onde ele, não era Deus que não sabia onde Adão estava, era o próprio Adão que não sabia onde ele mesmo estava, porque quando você peca, você se desliga da sua fonte. Quando você peca, você se desliga da sua fonte. Adão estava no lugar, estava no Éden, mas ele perdeu o ambiente, a atmosfera do Éden. Pedro correu mais devagar, chegou depois, mas entrou no lugar do sobrenatural. O verdadeiro avivamento trará raízes em sua vida. Não adianta correr rápido se não for até o fim. Aleluia. E quando o grande dia chegar para você, quando Jesus voltar para mim e para você, eu posso dizer: eu fiz tudo, eu vivi por Jesus. Aleluia. A carreira se findou, eu guardei a minha fé, eu vivi para Jesus. Glória a Deus. O que eu entendo aqui é que tem muita gente, pastor, que chega na igreja, que chega rápido na igreja, tem anos no Evangelho, mas não conhece Jesus, não vive Jesus, não vive o Evangelho. Tem muita gente que chega na igreja, está há anos, mas às vezes chega um jovem, uma jovem, chega depois, mas ela entra no sobrenatural da igreja, ela entra no sobrenatural do Evangelho, ela começa a conhecer Jesus. Sabe, o que define a sua vida de cristão não é quantos anos você tem na igreja, não, mas é quanto tempo você tem no secreto com Deus, cara. Quanto tempo você gasta com Deus. Não é quanto tempo você tem na igreja, mas é quanto tempo você tem no secreto com Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós falamos de um Jesus que nós não conhecemos, e eu só posso levar alguém ao lugar que eu já fui. Não existe GPS para isso. Você só pode levar alguém a Jesus se você verdadeiramente conhece a Jesus. Uau. Então, João correu mais rápido, chegou no lugar, mas ele não entrou no sepulcro. Tem muita gente assim. Chega mais rápido, até entra na igreja, mas não entra no ambiente da igreja. Agora tem outros que correm mais devagar e chega depois, mas ele entra. Ele entra. A palavra diz que é mais importante começar e ir até o final do que começar e parar no meio do caminho. Não adianta nada você começar se você parar.
Você precisa continuar. Você precisa permanecer em Deus. Como o Ivan disse sobre uma constância. Eu não sei se foi o Ivan ou se foi ele, não me lembro. Mas sobre uma constância. Ah, Igor, eu sou um jovem. Eu posso ser usado por Deus? Sim. Eu tenho 20 anos. Sou líder de jovens na minha igreja. Sabe, eu sou falho. Eu sou um cara completamente dependente de Jesus. E a minha oração é a seguinte: Senhor, se o Senhor não estiver comigo, eu preciso fracassar, eu preciso parar. Mas enquanto o Senhor estiver comigo, enquanto o seu favor, a tua mão poderosa estiver sobre a minha vida, eu vou avançar. E sabe, um jovem, ele pode ser maduro? 20 anos, pode ser maduro? Pode ser guiado pelo Espírito Santo? Pode trazer vidas para Jesus? Pode ir lá na favela, lá na comunidade, lá na boca de fumo? O jovem pode ter essa maturidade? Pode. Porque tem muita gente de 40, 50, 60, 70 anos que não tem maturidade que um jovem tem. Muitas vezes. Aleluia. Porque maturidade não tem a ver com idade. Maturidade tem a ver com entendimento da sua identidade. Se você sabe quem você é, meu amigo, Mateus 6,17: és o meu filho amado, em que acho o meu prazer. Se você sabe que você é filho, se você sabe quem te escolheu, quem te chamou, ah, meu amigo, nada vai te parar. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Maturidade não tem a ver com idade, mas com o entendimento da sua identidade. Por isso, quem tem muitas vezes que um jovem de 15 anos é muito mais maduro que um cara de 30. E sabe, liderando jovens, eu vejo isso. Igor, então Deus pode me usar sim, assim como aquele jovem com 5 pães e 2 peixinhos, entregue para Jesus, porque através da sua vida você pode alimentar uma multidão. Aleluia. O que você carrega pode alimentar uma multidão. Tem alguém entendendo isso aqui nessa noite? Agora, meu amigo, em Atos capítulo 3, abra comigo aí rapidinho. O meu tempo já foi bom? Não sei. Já foi? Pode ir? Eu me esqueci do horário. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Em Atos capítulo 3, abra comigo. Uau. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar as boas novas. Em Atos capítulo 3 diz: ah, meu amigo, você vai ter que pegar isso aqui no teu coração, no teu espírito. Certa ocasião, Atos capítulo 3 versículo 1. Certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. Uau, até aqui. Então, peraí. Em João capítulo 20, um correu na frente do outro. Em Atos capítulo 3, depois que eles receberam o Espírito Santo, agora não está um na frente do outro. Os dois estão subindo juntos. Aleluia. Meu Deus. Porque quando o Espírito vem, não há lugar para divisão. Quando o Espírito ele vem sobre a igreja, ele acaba com os grupinhos. Ah, não há lugar para divisão. Vem para a pessoa que está do teu lado. Ninguém vai ficar para trás. Nós vamos juntos. Ninguém vai correr mais rápido que o outro, não. Nós vamos juntos. Eu posso até estar um pouquinho mais rápido, mas eu te pego pelo braço e vou te puxando. A gente vai junto. A gente vai junto. Por quê? Porque nós recebemos o Espírito de Deus. Não tem mais alguém que corre mais rápido que o outro, não. Não. Eles receberam o Espírito e eles estão subindo juntos. E você sabe a história. Não vou ler tudo para não perder muito tempo. Mas você sabe a história. Eles viram o coxo. E o coxo ele estava precisando de uma moeda, de um dinheirinho, sabe? E Pedro, ele disse o seguinte: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te... Aleluia. Na mesma hora ele foi curado. Deus. O problema é que hoje, meu pai que me ensinou isso, o problema é que hoje a igreja tem o ouro e a prata, mas perdeu o levanta e anda.
Hoje nós temos ouro e prata. Hoje nós temos luzes, nós temos uma baita de uma estrutura, nós temos instrumentos caríssimos, maravilhosos, coisa linda. Mas nós perdemos o levanta e anda. Aí eu fico me perguntando, será que Deus não pode curar um enfermo? Será que Deus não pode libertar um cativo? Será que Deus não pode ressuscitar um morto? O mesmo Deus que opera, o mesmo Deus que operou através dos apóstolos, Ele pode operar através de nós. Mas o problema é que o nosso nível de fé foi reduzido drasticamente. Eles oravam mais, eles estavam mais juntos, eles liam mais, eles estavam no secreto. Mas hoje nós perdemos tempo com coisas tão desnecessárias. Nós podemos até ter o ouro e a prata, mas o que realmente importa é o levantamento. O que realmente importa é a unção que faz com que os caídos se levantem. E o avivamento, ele traz ousadia. Eu vou terminar por aqui, porque quando os músicos eles chegam, eu acho que já é para acabar. O avivamento, ele traz ousadia, porque eles chegaram para esse coach e falaram: ei, meu amigo, olhe para nós. E tem muita gente dizendo assim: ei, não olha para mim não. Tem muito pastor aí do Instagram dizendo assim: ei, não olha para mim não, não olha para mim não. O apóstolo Paulo, ele disse: olhe para mim, tenha mim como exemplo, porque eu sigo Jesus. Ei, meu amigo, para você entender, você que gosta de futebol, precisamos matar a bola no peito e chutar pro gol. Precisamos chamar a responsabilidade. Assim como eles, cheios do Espírito Santo, falaram: ei, olhem para mim. Aonde você estiver, você precisa dizer: ei, olhe para mim. Siga os meus passos. Veja o que eu estou fazendo. Por quê? Porque eu estou seguindo a Jesus. E você pode me ter como exemplo. Jesus. Aleluia, meu Deus. Tu és tremendo, Senhor. Tu és tremendo, Jesus. Só viveremos o sobrenatural de uma maneira natural, sendo inconformados, caminhando debaixo da direção do Espírito, vivendo em família e crendo no poder de Deus que age em nós e através de nós. Quando o Espírito Santo me tocou, sabe, eu sou nascido e criado na igreja, nunca fui para o mundo, nunca saí. Eu acho que esse é um dos melhores testemunhos. Testemunho bom não é quando você sai da igreja e vai para o mundão, não, e depois volta. Não, né? Não acho que não é tão legal assim, não. Testemunho bom é quando você nasce na igreja, está na igreja e permanece na igreja. Mas sempre na igreja, eu estava lá, levantava minhas mãos e tal, vivi uma vida legal, show. Mas em 2016, eu entrei no meu quarto, eu fechei a minha porta e o Espírito Santo me visitou. Sabe, eu não me lembro quando eu fui cheio do Espírito Santo. Eu não me lembro quando eu comecei a falar em línguas. Não, eu não me lembro. Eu simplesmente fui. Simplesmente comecei a fluir. E quando eu vi, caramba, eu estou falando em línguas. Eu sou cheio do Espírito Santo. Sabe, cara, quando o Espírito Santo ele chegou em mim, ele tocou o meu coração, eu abri as portas do meu coração para ele fez morada, eu nunca mais fui o mesmo. Ali Deus começou a me usar com curas, com manifestação do poder de Deus, para a glória dele. Eu não sou nada. Muitas vezes eu orei e não fui curado, muitas vezes eu orei e fui curado, mas eu permaneci naquilo porque Deus me chamou. E eu creio que aquilo que Deus Ele promove, Ele sustenta. Aquilo que Deus promove, Ele sustenta. E sabe, Deus Ele mudou minha vida, Deus Ele mudou meu coração. Por mais que eu fosse crente, o meu ministério ele começou numa crise. O meu ministério começou num ambiente de esterilidade.
Mas eu creio que através da palavra, com muitas histórias de mulheres estéreis da Bíblia, que geraram grandes homens de Deus, é que o ambiente de esterilidade, quando nada flui, quando nada gera, quando nada vai para frente, é o ambiente mais propício ao profético, ao levantar de profetas, ao levantar de libertadores, ao levantar de pais espirituais. Sabe, eu não sei como você está andando, jovem, eu não sei de que forma você está aqui, não sei como está o seu coração. Eu sinto no meu coração que existem pessoas aqui que estão com problemas de ansiedade e depressão. Jesus, Ele pode te libertar. Jesus, Ele pode te curar nessa noite. Deus me deu uma palavra quando eu estava sentado. Eu não sei para quem é, mas o teu coração vai queimar agora. O teu coração vai queimar agora. Ei, cara, o diabo está colocando pessoas erradas ao seu redor. Pessoas envolvidas no tráfico, pessoas envolvidas nas drogas. E se você der lugar, e se você continuar com essas amizades, você vai para o mesmo caminho. O Espírito do Senhor está falando contigo nessa noite. O teu coração vai ser tocado agora. Deus não quer isso para você. Deus tem uma vida plena e abundância e abundante para você. Existe uma jovem que está recebendo o amor de um pai, do Pai Celestial nessa noite, que tem problemas com paternidade. O amor de Deus está te tocando, em nome de Jesus. Ivens, pode cantar uma canção? Gostaria que você ficasse de pé. Eu creio que é uma noite para você ser cheio do Espírito Santo. Não seja mais um eco, seja uma voz. Você tem uma fonte. A Bíblia diz que Jesus é a fonte. Do nosso interior fluirão o quê? Rios de águas vivas. Essas águas não são águas paradas como o tanque de Betesda, que uma vez por ano um anjo descia e movia as águas, e o primeiro enfermo que entrasse seria curado. Essas águas não são paradas, essas águas fluem. O Espírito e a noiva dizem vem, Apocalipse diz. E quem precisa, receba da água da vida. Aleluia. O Espírito do Senhor está aqui. Levante as suas mãos aos céus. Aleluia, Pai. Espírito Santo de Deus, venha sobre nós esta noite. Venha sobre nós esta noite. Toque os nossos corações. Que me faz descer os céus, suba Deus lugar. Sim, Senhor. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você. Vem, Espírito Santo. E o que me faz tremer ao céu, porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Vamos crescer com intensidade de as suas mãos aos céus. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada zona. Em nome de Jesus, eu declaro o Rio, eu declaro o Espírito Santo, eu declaro em nome de Jesus.
eu também posso ir mais perto, mais perto da paz, pensando com Deus na glória, mais perto da glória, mais perto da paz, o meu quer me parar, então eu quero te dar uma oportunidade nessa noite. Você que não conhece Jesus ainda, que não fez Ele como seu único e suficiente Salvador, ou até você mesmo, que se afastou dos caminhos do Senhor, mas que nessa noite você sentiu algo diferente, e você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Por favor, todos de mãos abaixadas. Se você quer aceitar Jesus, ou quer voltar para Jesus, nessa noite, ei, não fique com vergonha de Jesus, porque Ele não teve vergonha de morrer para você. Quem quer aceitar ou voltar para Jesus, levante uma suas mãos ao céu essa noite. Eu quero ver quem é o primeiro corajoso. Quem é? Ei, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, obrigado a coração. Se alguém que nessa noite deseja aceitar Jesus, voltar para Jesus, levante as suas mãos ao céu. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente, não. Só vou pedir para o pastor orar. Tem alguém que nessa noite a igreja está intercedendo por você? Tem alguém? Tem alguém aqui? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Que o Espírito Santo esteja sobre vocês. Que em nome de Jesus vocês sejam uma juventude intensa. John Wesley disse: ou você bota fogo no teu sermão, ou você joga ele no fogo. Ou você bota fogo na tua ministração de louvor, ou você joga ela no fogo. Nada adianta se não tiver o fogo de Deus. Amém? Eu sou